Boa noite, meu nome é Lívia Haselman, aluna da Universidade Uninter. Meu RU é o 2649623, sou do curso de licenciatura em História. E a universidade trouxe uma proposta do portfólio para que nós falássemos um pouco sobre as mulheres e como elas ficaram marcadas na nossa região, como a nossa região fez para promover essas mulheres e pedindo que a gente gravasse um podcast. E também, para embasar, né, esse portfólio, nos apresentaram a história de Cora Coralina, uma mulher nascida no final do século retrasado, no final do século XIX, uma mulher que, através da sua poesia, marcou o seu cotidiano, poesias que falavam do seu cotidiano. Ela também era doceira, e a cidade de Goiás Velho eternizou Cora Coralina através de um museu, onde hoje a gente pode conhecer tanto pessoalmente a casa onde ela viveu, como a gente pode também através pelo um site estar navegando nas histórias de Cora Coralina. E quando eu fui estudar a proposta do podcast, eu acabei estudando a história de uma professora aqui do meu município, de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, que também foi eternizada através do nome de uma escola e de uma rua. Né? O podcast abordava como a história também tem negado um pouco a história das mulheres. A gente quase não ouve falar da história de grandes mulheres. A gente escuta muito a história de grandes homens, mas a história de grandes mulheres, mulheres que fizeram muito pelo Brasil, a gente não ouve falar. Eu até mencionei no podcast sobre a princesa Leopoldina, a imperatriz Leopoldina, que foi uma mulher que estava ali presente durante a independência do Brasil, mas quando a gente vai estudar a história do Brasil, principalmente nas escolas hoje em dia, pouco é abordado, né? Se tem, são textos pequenos e a gente vai crescendo sem saber quem foi essa mulher ou quem foram as mulheres que constituíram a Ave Liberta, as mulheres que lutaram pela abolição da escravidão. A história ela meio que foi negando às mulheres o espaço delas. E esse portfólio veio chamar nossa atenção para isso, para a gente estar pesquisando quem foram as mulheres da nossa região que marcaram o lugar onde a gente vive e a gente às vezes nem sabe. E eu conheci a história da professora Avenida Correia Torres. Eu já conheci a rua, passei pela rua diversas vezes, mas não conhecia a história dessa mulher. Ela se tornou a primeira diretora do Instituto de Educação aqui, Rangel Pestana. Ela, uma mulher nascida no final do século XIX, filha de professores, uma mulher apaixonada pela educação, se dedicou à educação primária, nascida em Niterói, veio começar a trabalhar aqui no município de Paracambi, na Baixada Fluminense, depois veio trabalhar no município de Nova Iguaçu, onde recebeu esse importante cargo, né, se tornando a primeira diretora, se aposentou em 1942. Se a gente for olhar a data da aposentadoria dela e ver que ela trabalhou nesse cargo até se aposentar, ela começou no início do século XX o seu trabalho. Ou seja, era uma época difícil para as mulheres, né, no mercado de trabalho, e ela não só alcançou o seu lugar, mas como foi ali reconhecida como primeira diretora. Seu trabalho foi tão fundamental e tão importante na educação do município de Nova Iguaçu que ela foi eternizada ali na rua, e também há uma escola com o nome dela. E também há uma escola, se não me engano, no município de Belfor Roxo. Mas ficou marcado. Mas a maioria das mulheres de Nova Iguaçu, por exemplo, não conhece a história dela. A maioria de nós não conhece a história dela. Isso é muito triste. A história das mulheres ela precisa estar melhor marcada. Se a gente for fazer pesquisa sobre grandes mulheres, a gente quase não encontra. Com certeza, no meu município, mulheres marcaram através da ajuda que elas prestaram, do trabalho que elas faziam, mas ficou esquecido. A gente precisa marcar mais, ou como estudante de história, trazer mais à memória quem foram essas grandes mulheres que marcaram o nosso país, que fizeram a diferença no nosso país. Foi um prazer fazer esse portfólio, estar trabalhando nisso, conhecendo um pouco mais sobre a professora Avenida Correia Torres, conhecendo um pouquinho da Cora Coralina, que eu não conhecia a história dela, conhecendo, fazendo essa imersão, né, na história dessas mulheres, e fazer a gente pensar como é importante reviver a história de grandes mulheres. Eu agradeço a universidade pela oportunidade e vamos botar para frente a história das mulheres no Brasil. Boa noite.